Oi, eu sou professora de inglês, meu nome é Márcia Neto. Eu já estou trabalhando com o idioma tem mais ou menos 35 anos e hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quero entrar um pouquinho na modernidade, entender um pouco do que está acontecendo no mundo tecnológico das coisas. E é o caminho, porque isso para mim, que eu estou fazendo hoje, vai servir de exemplo para quem chega para mim e fala assim, Márcia, eu quero aprender inglês. Eu cheguei para mim e falei, eu quero aprender a fazer vídeo. E aqui estou eu tentando fazer um vídeo, né? E dentro disso, é claro que eu vou ter minhas limitações. Eu não tenho toda a produção, eu não sei editar, eu estou aqui tentando fazer alguma coisa. Com o inglês é a mesma coisa. Como inglês, não. Como qualquer coisa que você queira aprender, né? Então, as pessoas, desde que eu me entendo como professora, me perguntam, quanto tempo eu levo para aprender? Quantas horas eu preciso ter de estudo? Quanto que isso? Quanto que aquilo? Eu vou aprender rápido? Vou aprender mais devagar? Gente, isso é tão particular de cada pessoa. Veja só, eu já estou dando aula como professora há um bom tempo. E eu ainda estudo inglês. Por que eu falo isso? Porque as pessoas viram para mim e perguntam assim, seu curso é de conversação? Gente, o que é conversação? Primeiro, a pessoa não está sabendo nem o que é o significado de conversação, né? Então, vamos lá, vamos esclarecer o que é uma conversação. Conversação é o quê? É conversar com alguém sobre alguma coisa. Então, vamos lá. Você quer conversar sobre o quê? Vamos falar sobre a história do Brasil? Vamos falar sobre a economia atual? Vamos falar sobre um músico que eu gosto? Ou vamos conversar sobre o quê? Eu quero saber o que você quer conversar. Ou vamos falar sobre as leis? Ou sobre um procedimento cirúrgico? Bom, para tudo isso que eu mencionei, você precisa ter conhecimento sobre o assunto, beleza? A princípio, quando a pessoa começa a estudar inglês, ela vai aprender a se comunicar. Ela vai começar com pequenos diálogos, onde ela vai falar uma com a outra. E dentro de falar uma com a outra, ela está conversando. Sim, mas ela está conversando sobre o quê? Ela está conversando sobre si mesma, quando ela se apresenta, quando ela fala de onde ela é, quando ela conta sobre a família dela, quando ela conta sobre o fim de semana que ela teve, quando ela conta do dia a dia dela. Isso é o básico que a pessoa tem para poder começar a conversar. Futuramente, ela vai poder conversar um pouco mais sobre um estilo de vida mais verde, um estilo de vida sobre a tecnologia que existe, sobre a nossa privacidade que não existe mais. Então, isso é bem mais lá na frente, isso é conversar. Então, assim, o tempo ele é muito sábio. E as pessoas fazem o uso dele sabiamente ou não. Então, se você quer aprender um idioma, como qualquer coisa, você precisa se dedicar, você precisa estudar e precisa praticar, para isso leva tempo. Então, imagina uma criança. Uma criança, ela, para começar a falar algumas palavras bem com estrutura errada, ela leva 3 anos. Essa criança, ela não tem estrutura linguística nenhuma formada aqui na caixinha dela. Portanto, ela não vai ter o que comparar, né? Como o português, por exemplo. Você já tem o português como sua língua nativa, então você começa a comparar e querer traduzir, é onde muito aluno se embaraça e torna o aprendizado um pouco mais difícil. Agora, ela leva 3 anos para aprender. Aí, ela, para começar a ler e escrever, ela vai começar depois de uns 7 anos. E ainda vai levar. Então, veja, tem um monte de adulto até hoje que não sabe ler, não sabe escrever. Ele se vira com o que ele aprendeu. Agora eu fico pensando, o povo quer aprender inglês no passe de mágica. E tem ainda aqueles que falam, não, eu sei inglês. Eu falei, que legal, que bom. Você é super mega inteligente. Eu aprendi em 1 ano. Eu falei,
Que maravilha! Nossa, eu devo ser muito burra, né? Porque eu estou aprendendo até hoje. Então, eu vejo filmes, por exemplo, Law and Order, onde só são casos e casos de tribunais que tem hora que eu olho ali e falo assim, nossa, o que eles estão falando agora? Eu não sei nada sobre direito, né? E com o tempo eu vou aprendendo, porque é isso que faz com que eu tenha que aprender inglês também até hoje, porque eu quero entender a linguagem como um todo. Então, a linguagem técnica também faz parte. Então, se alguém estiver falando sobre alguma coisa dentro daquela área, eu posso dar o meu pitaquinho, eu posso conversar um pouquinho sobre o negócio. Agora, se eu não tenho conhecimento de nada do que eles estão falando, como é que eu vou conversar com a pessoa? Não tem como. Então, a pessoa vai para a faculdade, aí ela fica lá 3, 4 anos fazendo aquele curso, sai, tem que fazer um estágio, depois faz o estágio, depois arruma emprego, ela vai trabalhar, ela vai dar cabeçada, ela vai fazer muita coisa errada. Então, até ela realmente dominar aquela área, ela tem que ter feito uma pós, um mestrado, e o escambau, né? Porque hoje em dia você não pode parar de estudar, porque está tudo muito rápido e tudo mudando muito rápido. Então, a única coisa que eu queria que vocês entendessem é isso. Aprender um idioma não é difícil, desde que você se dedique. As pessoas falam, eu estudo inglês há 3 anos e não sei nada. Eu falei, não sabe mesmo, porque 3 anos, vamos contar as horas. Se você estuda 1 ano, você está estudando 2 vezes por semana, você vai estudar 80 horas. 80 horas não são. Não corresponde a 1 ano. São 80 horas, né? O aluno que faz 1 vez por semana, ele vai estudar o quê? No semestre 20, entendeu? Menos de 24 horas. Então, para você realmente aprender alguma coisa, você tem que ter o convívio. E no Brasil, as pessoas têm essa possibilidade de aprender, mas culturalmente falando, elas não querem estudar. Então, você pode estudar sim, você pode ter o seu curso onde você estuda 1 ou 2 vezes por semana, ou até mais, se você puder. E você tem também a gama que essa internet oferece, que é oferecendo para você aulas gratuitas em vídeos, cursos, materiais didáticos, exercícios. Você pode fazer o que você quiser. Lógico que se você tiver um professor para te orientar e mostrar para você, é assim que você fala, você vai falar. Hoje em dia, as crianças que jogam videogames, elas já nascem no mundo do idioma. E elas conversam, elas entendem tudo no mundo de videogames. Se elas vierem conversar comigo, eu nem entendo o que elas estão falando. Mas tem. Por quê? Porque elas estão ali o dia inteiro jogando, vendo as mesmas palavras. Meus filhos, por exemplo, até japonês eles entendem. Por conta desses joguinhos, entendeu? Então, assim, aprender inglês ou qualquer coisa é como aprender na prática. Então, eu nunca vou poder dizer para você, eu sei isso, se eu não estiver colocando em prática. Enquanto eu não estiver colocando em prática, eu não posso dizer para você, eu sei. Tá? Então, assim, aprender inglês, conversação, comunicação, o que é que você vai aprender de fato? Né? Tem vários métodos, tem aquele que você se identifica mais, aquele que se identifica menos. Tem a forma como você aprende. Como que você aprende? Você aprende mais escrevendo, você aprende mais falando, você aprende mais ouvindo, ou visualizando, né? Que são essas habilidades que um ou outro desenvolve mais ou menos. Então, assim, o que acontece com as pessoas? Elas precisam primeiro ter consciência do que é que elas, como que elas aprendem, como que elas podem se dedicar para aprender e qual o caminho a seguir. Né? Aprender todo mundo consegue, porém, cada um no seu tempo.